Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui, que eu não posto nenhum vídeo, né, gente? Sei que vocês estão com saudades e vou começar a postar muito mais vídeos. E olha de quem que eu vou contar a história hoje. São Francisco de Assis. Sei que vocês estão esperando para conhecer a história dele, que é sensacional. Vocês vão amar, tenho certeza disso. E deixa eu comentar um pouquinho dessa imagem com vocês. Essa imagem é do grupo de oração que eu participo, o Luz das Nações, que acontece todo domingo aqui em Jacareí, na paróquia Santa Maria. E eu tô com essa imagem já faz um ano, porque desde quando começou a pandemia, que foi a última semana do grupo. Então, tô com a imagem desde o ano passado. E normalmente a imagem fica só uma semana na casa de uma pessoa. E, gente, é muito legal a história dele. Essa imagem belíssima, belíssima. E bom, chega de história e vamos conhecer a história dele aqui, né? Porque tá demais. Bom, São Francisco de Assis nasceu em Assis, que fica na Itália, em 1182. Ele era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Porém, São Boaventura, seu contemporâneo, escreveu sobre ele. Mas, com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas, chamadas Perugia e Assis. Ele queria combater em Spoleto, entre Assis e Roma, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz sobrenatural. Esta lhe pedia para ele servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa, sobre a qual ele lera no Evangelho. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, venceu sua vontade e beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes, que se encontravam nos hospitais. Aos pobres, presenteava com suas próprias roupas e também com o dinheiro que tivesse no momento. Num dia simples, muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que está em ruínas. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo indignado. Levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, libertou-o na ausência do marido, e o jovem retornou a São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo. Mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: As roupas que levo pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: Até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois,
ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia: Ide a pregar dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A essas palavras, Francisco retirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Deus lhe concedeu o dom da profecia e dos milagres. Quando Francisco pedia esmolas com o fim de restaurar a igreja de São Damião, ele dizia: um dia haverá ali um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a igreja. A profecia se confirmou 5 anos depois com Santa Clara e suas religiosas. Ao curar, com um beijo, o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem, São Boaventura comentou para São Francisco de Assis: não se há que admirar mais o beijo do que o milagre? Francisco começou a anunciar a verdade, no ardor do Espírito de Cristo. Convidou outros a se associarem a ele na busca perfeita da santidade, insistindo para que levassem uma vida de penitência. Alguns começaram a praticar a penitência e em seguida se associaram a ele, partilhando a mesma vida. O humilde São Francisco de Assis decidiu que eles se chamariam frades menores. Surgiram assim os primeiros 12 discípulos que, segundo registram alguns documentos, foram homens de tão grande santidade que desde os apóstolos até hoje não viu o mundo homens tão maravilhosos e santos. O próprio Francisco disse em testamento: aqueles que vinham abraçar essa vida distribuam aos pobres tudo o que tinham. Contentavam-se só com uma túnica, uma corda e um par de calções, e não queriam mais nada. Os novos apóstolos reuniram-se em torno da pequena igreja da Porciúncula, ou Santa Maria dos Anjos, que passou a ser o berço da ordem. Em 1210, quando o grupo contava com 12 membros, São Francisco de Assis redigiu uma regra pequena e informal. Essa regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao Sumo Pontífice. Lá, porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Eles achavam que o ideal de Francisco era muito rígido a respeito da pobreza. Por fim, porém, o cardeal afirmou: não podemos proibir que vivam como Cristo mandou no Evangelho. Receberam a aprovação e voltaram a Assis, vivendo na pobreza, em oração, em santa alegria e grande fraternidade, junto à igreja da Porciúncula. Mais tarde, Inocêncio III mandou chamar São Francisco de Assis e aprovou a regra verbalmente. Logo em seguida, o Papa impôs a eles o corte dos cabelos e lhes enviou em missão de pregarem a penitência. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, respondia que ela deriva da pureza do coração e da constância na oração. A santidade de São Francisco de Assis lhe angariou muitos discípulos e atraiu também uma jovem, filha do conde de Sasso Rosso, Clara, de 17 anos. Desde o momento em que ouviu pregar, compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Francisco tornou-se seu guia e pai espiritual. Nascia assim a segunda ordem dos franciscanos, a das Clarissas. Depois, Inês, irmã de Clara, a seguia no claustro. Mais tarde, uma terceira, Beatriz, se juntou a elas.
Certa vez, São Francisco de Assis, sentindo-se fortemente tentado pela impureza, deitou-se sem roupas sobre a neve. Outra vez, no momento de tentação ainda mais violenta, ele rolou sobre espinhos para não pecar e vender suas inclinações carnais. Sua humildade não consistia simplesmente no desprezo sentimental de si mesmo, mas na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é, e não mais. Considerando-se indigno do sacerdócio, São Francisco de Assis apenas chegou a receber o diaconato. Detestava de todo o coração o exibicionismo. Uma vez, contaram-lhe que um dos irmãos amava tanto o silêncio que até quando ia se confessar, fazia-o por sinais. São Francisco respondeu desgostoso: isso não procede do Espírito de Deus, mas sim do demônio. É uma tentação, e não um ato de virtude. Francisco tinha o dom da sabedoria. Certa vez, um frade lhe pediu permissão para estudar. Francisco respondeu que se o frade repetisse com amor e devoção a oração Glória ao Pai, se tornaria sábio aos olhos de Deus. Ele mesmo, Francisco, era um grande exemplo da sabedoria dessa maneira adquirida. A proximidade de Francisco com a natureza sempre foi a faceta mais conhecida desse santo. Seu amor universalista abrangia toda a criação e simbolizava um retorno a um estado de inocência, como Adão e Eva no Jardim do Éden. 2 anos antes da sua morte, tendo Francisco ido ao Monte Alverne em companhia de alguns de seus frades mais íntimos, pôs-se em oração fervorosa e foi objeto de uma graça insigne. Na figura de um serafim de 6 asas, apareceu-lhe Nosso Senhor crucificado, que depois de entreter-se com ele, em doce colóquio, partiu deixando-lhe impressos no corpo os sagrados estigmas da paixão. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejara assemelhar-se a ele, obteve mais este traço de similitude com o Divino Salvador. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, em Rieti. São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe dissessem que lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida, pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos. Depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor, ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Ali esteve depositado até 2 anos depois da canonização. Em 1230, foi secretamente trasladado à grande basílica construída pelo irmão Elias. Ele foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, em 1228, pelo Papa Gregório. Sua festa é celebrada no dia 4 de outubro. Bom, gente, essa é a história de São Francisco. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no vídeo, comente o que achou, comente aqui nos comentários a história de um santo que você quer que eu conte, que você quer conhecer. E compartilhe com os amigos para conhecer também essa história belíssima de São Francisco. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E eu vou deixar a oração dele aqui embaixo também, tá bom? Caso vocês queiram fazer a oração dele depois que terminar o vídeo, fiquem à vontade. Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem. E logo mais tem mais histórias de outros santos aqui para vocês. Não percam! Ative o sininho para chegar todas as notificações para vocês. E vai ser top demais as outras histórias. Beijo!